Agora, tudo bem? Agora deu certo. Olá, agora Deixa eu sim, tentar apoiar o tudo. celular, que eu tô com fone de ouvido, para ficar melhor, né? Não sei, não sei se eu vou conseguir apoiar aqui. Sim, já Ah, tem minhas gente entrando amigas na aí, ó, tudo minha live. amiga. Sejam todos bem-vindos. Renato Ah, que Manucci também legal. entrou. A Ana Renato vai ser o trabalha próximo comigo. convidado, gente. Ele tem obra escrita. O Renato Manucci ele tem obra escrita junto com o Dr. Maurício, Ah, que que legal. é Deixa eu o tentar juiz apoiar Togasi o lá com quem eu celular. trabalho. Aham. Ver se fica Vamos melhor. lá. Peraí. Vamos lá. Boa noite, quem está Ah, chegando. obrigada, Mi. Boa noite. Só Boa ajeitar um noite. pouco aqui. Boa noite. Então, vamos começar. Está quase às 19 horas. O tema hoje é Tomar um pouco denso. de água, porque muitas ideias serem debatidas. Sim, vamos então começar. Primeiramente, boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Hoje nós vamos conversar sobre algumas questões jurídicas e éticas relacionadas à utilização da engenharia genética e nada melhor, nada ninguém melhor para conversar sobre esse assunto do que a nossa amiga Jennifer, que tem mestrado em bioética, é especialista também no assunto. Além disso, é advogada, é juíza leiga junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também é juíza auditora Isso mesmo. junto ao Tribunal Eclesiástico de Campanha, correto? Ok. Eu Ah, gostaria sim, depois que você com o conversasse um prazer. pouco mais sobre essa função, né? Que eu nunca tinha ouvido falar, mas achei curioso, principalmente quando eu visitei Aparecida. Sim. Então, vi que lá tinha um tribunal E assim. muitas pessoas não Enfim, sabem também a função, o que pode fazer, no então, caso os católicos principalmente, né? Porque envolve, no caso, a Igreja Católica. uhum, sim. Bom, então, Jennifer, eu começo deixando aí a palavra para você, se apresentar um pouco melhor, falar um pouquinho sobre as suas funções, né? Já fiz aqui uma introdução, mas somente você mesmo para explicar aí melhor para a gente qual que é a relevância delas na Bom, sua atividade, na sua eu ocupação tenho, diária. assim, o direito como minha vocação, né? E a bioética como paixão mesmo. Porque são temas que sempre me chamaram a atenção, são temas que sempre mexeram comigo em termos de reflexão. E então eu sempre procurei saber mais também sobre isso, né? E a importância que isso traz para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né? E a bioética discute muito isso, discute, não é só voltada para a área biológica, né? Hoje em dia a bioética está em todas as áreas praticamente. Então, eu sou apaixonada pela bioética e consegui juntar, de certa forma, né, com o direito. E então, para mim, ficou melhor ainda. Eu trabalhei, assim, mais diretamente com a bioética na Comissão de Bioética e Biodireito da UAB Minas, quando eu morava em Belo Horizonte. E aí a gente fazia muito trabalho, né? Mesas redondas, palestras, congressos. E depois tive que sair porque voltei para minha cidade, né? E, mas assim, continuei isso, né, Três Corações. Você mora em Próximo de campanha, né? Três Uns 15 Corações minutinhos de ou campanha. Campanha? Três Corações. E aí voltei, tive que afastar, né, de certa forma, mas a bioética nunca saiu de mim, né? Por isso que quando surgiu a possibilidade do mestrado, eu fui fazer, né? Porque eu já gostava muito, né? E me despertou mais interesse ainda
E foi excelente para mim. E o livro é fruto do meu mestrado. Uhum. E aí, Jennifer, assim, como que você falaria para a gente agora, até te perguntei no início, sobre as suas funções, né? Você falou, né, que desempenhou um cargo ali, né, na OAB, mas assim, como que você consegue conciliar tantas coisas, né? Ser advogada, ser juíza leiga, sei que é difícil, e além disso também ocupa também Sim, uma função, né, é, junto à Igreja agora sim, Católica, né? em termos de bioética, eu atuo mais como professora convidada, em aulas, palestras, né? É, ultimamente, minha Uhum, função como juíza leiga tem tomado praticamente todo o meu tempo mesmo, então tá difícil conciliar com outra coisa. uhum, E a função de juíza auditora eu consigo conciliar com as minhas funções de juíza leiga. Então, normalmente, eu faço as audiências num sábado de uhum, manhã, ou num dia que eu não tenho audiência, que eu consiga remanejar, né, para poder ouvir as partes, mas a minha função como juiz auditora, eu tenho que encaixar dentro da minha agenda, vamos dizer assim, no espaço que eu tenho livre. Mas é uma coisa muito gratificante também, a função do juiz auditor dentro do tribunal eclesiástico. O tribunal eclesiástico é como se fosse um tribunal mesmo, mas só que dentro da igreja, né? Na igreja católica. Então, ele é regido pelo Código de Direito Canônico. uhum, O juiz auditor, ele trabalha diretamente com as nulidades de casamento dentro da igreja, né? São aqueles casamentos que a igreja não aceita separação, né? Nem divórcio. Mas é reconhecer que aquele casamento não existiu, né? Ele é nulo, ou seja, ele não existiu. E o juiz auditor, para a gente, assim, no uhum, direito civil, vamos dizer assim, seria o juiz da instrução. Então, a gente que ouve as partes, a gente que ouve as testemunhas, é, a gente dá um parecer final, né, para o colégio de juízes, que quem julga é um colégio de juízes padres, né, aí são padres, não podem ser leigos, que tenham um mestrado, doutorado em direito uhum, canônico, e da diocese, né, normalmente uhum. cada diocese tem um tribunal, algumas não têm, mas normalmente tem um tribunal. Nosso tribunal aqui é relativamente novo, né, e então a gente faz a instrução, dá um parecer, né, e depois esse processo vai a julgamento. Alguns tipos de processo que correm num rito, vamos dizer assim, sumaríssimo, que são processos que são, vamos dizer assim, Uhum. claros, como se fosse direito líquido e certo, de ser nulo, não, realmente não existiu. A pessoa, vou dar um exemplo aqui muito, muito drástico, mas casou com uma arma na cabeça, então realmente não existiu o casamento, né? Não teve vontade ali. E então, isso. Uhum. Então, Não existem teve processos que são mais consentimento. rápidos Uhum. e a gente, o próprio bispo, né, julga e o juiz auditor faz o parecer dele. Aí o bispo julga com o auxílio do parecer do juiz auditor. Então, assim, é bem legal, muito interessante, porque é bem diferente do nosso direito civil. Algumas coisas coincidem, outras não, né? E, Sim. mas assim, muitas pessoas não têm conhecimento, então às vezes quer voltar, quer casar de novo na igreja, quer voltar a comungar, quer voltar a participar, né, da igreja ativamente, e às vezes não sabe que o casamento dela foi nulo, né? Então, é, aí entra-se com o processo, a petição inicial, Uhum. segue o que a gente chama de libelo, a petição inicial chama libelo, tem algumas, né, diferenças. As causas também de nulidade são diferentes, tem muita coisa diferente do direito civil, então às vezes que para o direito civil seria nulidade, no direito canônico não seria, porque o que vale para a gente ali realmente é o consentimento pleno, Uhum. consciente do que a pessoa está fazendo ali, da responsabilidade que está assumindo com aquele sacramento. Então é muito interessante. Uhum.
Nossa, curioso, eu nunca tinha ouvido falar, né? Às vezes até pensei que tinha uma certa semelhança com o juiz de paz, que também celebra casamento, né? Mas no caso seu, você ainda Sim, coleta provas e depois submete e é isso tudo ao sigiloso. colegiado dentro da igreja, né? Interessante. Bom, não, sim, não sabia, achei muito, né, bacana, assim, e é bom, né, que tenha, assim, toda essa estrutura, essa organização, né, diferente do que em muitas outras Uhum. instituições religiosas que não tem todos essa liturgia, né. Enfim, mas, assim, Jennifer, passando mais, assim, ao nosso assunto, né, já fizemos, assim, claro que uma apresentação muito sucinta, né, muito superficial do que realmente são as pessoas, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, principalmente aí na área que você tem sua especialidade, se você acha que o direito ele deveria regular questões éticas e morais quanto aos avanços da biotecnologia. Você acha que o direito ele deve ser uma barreira ou ele deve impor certos limites ou não? Ele deve ser flexível, dado que o direito ele tem que se adaptar à revolução tecnológica, Sim, eu à entendo que o sociedade cada direito vez deve mais regular sim. contemporânea. Só que é um desafio, né? É um desafio é, saber como isso se dá. Porque normalmente o direito não acompanha o avanço científico, né? A gente sempre fica para trás. E então acaba que as coisas vão acontecendo e a gente não acompanha. Mas eu acho muito importante essa regulação, essa normatização, principalmente em temas importantíssimos quanto da engenharia genética. São temas que realmente podem trazer consequências irreversíveis e então a necessidade de uma regulação, de uma normatização, de um limite, né, lógico. A gente sabe que tem um dilema, né, a liberdade de pesquisa versus o limite da pesquisa, né? A pesquisa tem que haver, tem que acontecer. Só que quando a humanidade corre um risco maior do que o benefício que ela pode trazer, tem que ter, né, uma regulamentação. E tanto é, né, que às vezes não acontece, é que os abusos surgem, né, os abusos, e depois não tem como voltar atrás. Então, eu entendo que o direito deve regulamentar, sim, que tem que tentar, pelo menos, acompanhar. E eu acho que a importância da bioética também está aí, porque a bioética vem trazer essa reflexão e esse impulso, sabe? Dar essa força para que o direito se manifeste, para que o direito normatize, né? Então, eu acho muito, muito importante e entendo que o direito deve regulamentar, sim. Em alguns casos. E você poderia explicar para a gente assim, um pouco melhor o que seria a engenharia Isso. genética, com o que ela trabalha? A gente vê falar tanto de várias engenharias, né? É, Mas o que a seria, o engenharia que ela genética, faz assim, especificamente? amplamente, é toda pesquisa, né, que interfere no genoma humano, tem que interferir no genoma, né? E, por exemplo, a Maria Helena Diniz, ela entende que se essas intervenções no genoma forem no sentido de curar doenças, seria chamada de terapia genética. Mas, se fosse no sentido de melhoramento da espécie, seria manipulação genética. Então, engenharia genética engloba isso, né? Mexeu no genoma, está ali dentro da engenharia genética. Alterou alguma coisa, quer mexer em alguma coisa ali no genoma, faz parte da engenharia genética. E assim, e é tão assim, hoje presente na nossa vida, e às vezes a gente nem percebe, por exemplo, passa Sim, na nossa alimentação, né? Quantos alimentos transgênicos, né? E aí e agora, assim, trazendo mais para o campo assim, da engenharia genética sim, humana, é que aí se levantam grandes debates, até entre os animais, né? Cada vez tem se reconhecido os animais assim como, vamos dizer assim, sujeitos especiais dentro do direito. E assim, eu vi na capa
do seu livro que você aborda sobre o projeto Genoma Humano. O que seria isso? Assim, foi uma revolução? Que descoberta científica é essa? Qual a sua importância para o direito, para a bioética, né? Então, Principalmente assim, o na projeto Genoma atualidade? Humano, apesar de muitas pessoas não conhecerem, né, até pouco tempo ele ainda teve desdobramento. Eu estava lendo sobre isso. Uhum. O projeto Genoma Humano realmente foi um dos estudos científicos que mais marcaram os séculos 20 e 21. Né? Foi um grande empreendimento científico, envolveu vários países, envolveu trabalho Uhum. internacional, envolveu o trabalho do Brasil, que o Brasil ajudou demais também. E o objetivo do projeto Genoma Humano era sequenciar todo o genoma humano, ou seja, aquelas letrinhas, vamos falar bem simples, né? As letrinhas do DNA, o A, C, T, G, sequenciar e mapear os Uhum. genes depois, porque os genes são as partes que codificam, que modificam, são os genes que têm alguma informação. Mapear os genes existentes no genoma. Então, qual que é essa importância do Projeto Genoma? O Projeto Genoma, ele alterou as bases da biologia, né? Ele se tornou a base para a pesquisa genética. É a partir dele para frente, né? Ele trouxe subsídios para novos estudos, né? Os resultados dele, no início, o objetivo principal foi o quê? Cura de doenças, né? Longevidade, prolongar a vida do ser humano, aumentar a possibilidade, né, dos testes genéticos, mas em si o objetivo maior com essa descoberta de genoma era esse, né? Só que o projeto Genoma, ele trouxe muitos benefícios, mas trouxe grandes riscos também, né? Por exemplo, os benefícios que o projeto Genoma trouxe. A Uhum. possibilidade de maior de testes genéticos específicos, né, para determinados tipos que foram identificando, os genes do câncer tal, vamos supor, ou da doença tal. A farmacogenética, ou seja, os remédios personalizados, né, a possibilidade de personalizar remédio para pessoa que tenha um efeito colateral, que não se adapte com algum remédio, abriu essa possibilidade. O projeto Genoma Humano, ele trouxe também a possibilidade de diminuir o sofrimento humano, né, com cura de doenças, diagnósticos de doenças. Uhum. Então, trouxe muitas possibilidades, além de ampliar gigantescamente a pesquisa genética a partir dele, né? Mas trouxe também muitos riscos. E esses riscos, que é o que a gente reflete, traz a reflexão na bioética, né? Qual seriam esses riscos? O risco da eugenia, né? O melhoramento da espécie, o risco de, a partir de agora, se descobrir, por exemplo, Uhum. o gene da cor do olho, né? O gene do tipo de cabelo, da cor da pele, isso tudo é possível, né? Não estou falando nada que vá acontecer, não, são coisas reais. E então o risco de haver uma melhoria da espécie, uma eugenia, né? A partir de agora nós queremos ser humanos mais inteligentes, então vamos mexer no gene da inteligência. Uhum. Nós queremos ser Uhum. o gene daquele ponto, né? Então nós temos esse risco da eugenia que para mim é um dos principais. E o que envolve também, né, o risco da eugenia, envolve a engenharia de embriões, né, porque a reprodução humana assistida, né, as técnicas de reprodução humana assistida, Uhum. abriram as portas para pesquisa com embriões. Afinal de contas, as pesquisas são feitas com embriões excedentários, né, ou seja, aqueles embriões que estão lá congelados nas clínicas de reprodução há mais de 3 anos. E então, essas técnicas, elas agora são capazes dos pais escolherem como eu quero meu filho. Por exemplo, meu filho com aptidão mais para música ou Uhum. mais para o esporte, né? Eu quero meu filho que ele seja mais forte, eu quero que meu filho seja mais alto, eu quero que meu filho...
Então, a possibilidade da engenharia, né, da manipulação dos embriões, e além da discriminação genética. Por exemplo, uma empresa exigir agora que o funcionário faça um teste genético, e se ele tiver o gene de uma doença autoimune ou de uma doença progressiva, será que ele contrata? Será que ele vai contratar? Então, quem poderia ter acesso a essas informações? Quem teria acesso à informação que o meu genoma traz? Né? Então, a privacidade no uso dessas informações, isso é importantíssimo e é um risco que vem, né? A comercialização desses dados genéticos. Hoje em dia a gente vê vazamento de CPF, torno que dá, né? Veio aí a Lei Geral de Proteção de Dados e tudo, mas será que não seria possível a comercialização de dados genéticos também, né? Então, assim, a engenharia genética, ela possibilita a manipulação do genoma. E o projeto Genoma Humano abriu também muito esse espaço, né? Então, assim, o projeto Genoma Humano, para mim, é fantástico, é fantástico. Há pouco tempo, não sei se não me engano, 2019, não, acho que foi em março do ano passado, eles completaram todo o genoma, porque tinha espaços, tinha uns vácuos, vamos dizer assim. E agora, com equipamentos melhores, eles conseguiram sequenciar todo o genoma humano. Porque antes, algumas partes que eram tidas como lixo genético, com o projeto Genoma Humano, vê-se que não é lixo genético, que aquilo é muito importante, né? Por quê? Por causa da síntese de proteínas. Então, abriu o campo também para proteômica, né? Que é a ciência agora que vai estudar a síntese de proteínas, né, dentro do genoma. Então, é incrível, por mais que muitas pessoas não tenham um conhecimento, né, do projeto Genoma, as consequências dele estão aí, e só que a gente não se dá conta, né? E assim, muito curioso, até me lembrei agora um pouco lá dos tempos de escola, né, que a gente estudava isso em biologia, e eu me lembro assim que o professor, nos livros, constava que um grão de arroz contém assim, vários códigos, né, muito mais numerosos do que o do ser humano. Porém, só o fato de ter mais informação genética não quer dizer que aquilo será mais complexo, né? Não há dúvida de que o ser humano, evolutivamente, tem Sim. uma sofisticação assim, muito maior do que um grão de arroz, né? Apesar do grão de arroz ter uma carga genética maior. E aí que eu até queria falar com você, se você acha que a humanidade estaria fadada a um determinismo genético, né? Você comentou antes que existe o risco da eugenia. Imagina, como você bem disse, as pessoas puderem escolher agora qual a cor do olho, né? Como vai ser o filho, se ele não vai ter uma deficiência, se a criança não vai ter síndrome de Down, algum gene que pode favorecer um autismo, né? E aí, você acha que a humanidade caminha fadada a esse determinismo genético, ou você acha que há uma margem aí de liberdade, como eu posso dizer, de inventividade no ser humano? O ser humano seria apenas resultado de sua herança genética? Um dos resultados do projeto Genoma Humano foi exatamente esse, que nós não estamos fadados ao que está no nosso genoma. Por quê? O fato de você ter um gene de determinada doença não significa que ele vai ser ativado ao longo da sua vida. Por quê? Porque os fatores ambientais interferem muito. Então, se descobriu que o ambiente, a sua alimentação, a sua qualidade de vida, tudo isso interfere na ativação ou não desses genes. Então, o meio ambiente é muito importante com relação a isso, né? Então, pode ter, né? Eu posso ter no meu genoma, mas posso não ter a doença, entendeu? Então, isso, vou dar um exemplo agora do que está acontecendo comigo, né, na minha família. A minha irmã está enfrentando um câncer de mama. O teste genético dela deu a presença de um gene causador do câncer de mama
e de outros cânceres, de ovário, de pulmão, ou seja, bem provável de eu ter também esse gene, né, vindo da parte materna. Eu ainda não manifestei. Então, pode ser que eu não manifeste ao longo da minha vida, né? Então, e tem outras pessoas que... minha irmã. Ela comentou que é igual outras pessoas. Tem amigas da minha irmã que estão com câncer e não tem nenhum, no teste genético, não tem nenhum gene do câncer de mama. Então, ou seja, aí o fator ambiental, aí, né? Então, com certeza, o meio ambiente pesa muito, né, na ativação e desativação, no silenciamento, né, dos genes, né? Mas existe um risco no sentido, assim, de se evoluir para escolhas, entendeu? Da humanidade, talvez, chegar ao ponto realmente de querer seres humanos seguindo determinados aspectos genéticos. Mas é um risco, é um risco. Sim. Você até tocou no assunto, eu ia te perguntar sobre isso, né? O que seria a epigenética? Você já falou lá dos fatores ambientais, se você puder explicar um pouco melhor. Dizem que até assim, o projeto Genoma Humano foi um divisor de águas na medicina, mas quando se descobriu a epigenética, viu que também Sim. Não teria com certeza. Esse fatalismo, a epigenética né, é esse campo da genética que estuda exatamente os fatores ambientais que influenciam na ativação ou no silenciamento desses genes. Então, assim, bem resumidamente, né, explicando, seria isso. E com certeza a epigenética é importantíssima, porque um dos resultados do Projeto Genoma foi de que os fatores ambientais são muito mais relevantes do que se imaginava antes. Antes se achava que era mais o gene que ia comandar. Mas hoje em dia sabe-se que os fatores ambientais têm mais relevância do que a gente imaginava. Como a síntese de proteínas também. E agora uma outra pergunta também, essa também bastante delicada. Se você acha que as técnicas de clonagem terapêutica devem ser utilizadas e, em caso afirmativo, por que elas devem ser utilizadas e não as técnicas de clonagem reprodutiva? Bom, a clonagem terapêutica envolveria aí a manipulação de órgãos, tecidos, né? E para criação, né, de órgãos e tecidos para que a pessoa tivesse menos reação. Por exemplo, precisaria de um transplante de rim e usando a clonagem terapêutica conseguiria criar um rim, né, para aquela pessoa. Bom, apesar de, no Brasil, nós só temos a Lei 11.105, né, apesar da lei mencionar o que seria clonagem terapêutica, ela só veda expressamente a clonagem reprodutiva, que seria a clonagem humana, né? Então, muitos dos organismos geneticamente modificados. É a dos transplantes? E trata de outras coisas também, tipo, uma bagunça tudo ali dentro, né? Fala de organismo, mas fala de um monte de outras coisas. Essa proíbe a clonagem terapêutica expressamente, prevê até pena e tudo, como crime. No entanto, como não fala nada expressamente da clonagem terapêutica, muitos entendem que está permitido. E, apesar de não ser a favor, no final eu explico por quê, eu entendo até que, como não é proibido, é permitido. E como o Brasil permite a pesquisa com embriões, de fato, a clonagem terapêutica já está permitida, porque justamente esses embriões que vão ser usados para isso, né? Eu entendo que eu não sou a favor. Por quê? Pelo risco da clonagem
humana pelo risco da manipulação genética. E aí também, Kelvin, entra num outro ponto muito delicado, que seria o início da vida humana, né? Muitos acham que manipular os embriões não teria problema nenhum, porque não seria um ser humano, né? E eu não entendo assim. E a gente sabe que até para o direito isso ainda não está fixo, né? No direito civil a gente tem várias teorias para explicar ali o início da personalidade civil. O direito penal a gente tem vários permissivos legais para o aborto, né? Mas ainda não está fixo, né? Uma coisa certa do que seria o início da vida. Então, eu, como bioeticista, né? E como alguém que a missão é respeitar e cuidar da vida, né? Como bioeticista, eu entendo que não sou a favor da clonagem terapêutica, porque, para mim, estão sacrificando vidas em benefício de pesquisas, né? E eu acho que isso abre brecha, é um risco para que se venha, assim, como diria o Habermas, ladeira abaixo, sabe? Então, eu não sou a favor, como bioeticista, eu não sinto vontade, eu não sou a favor do aborto, não sou a favor da pesquisa com embriões. Sei que muitos bioeticistas têm os argumentos deles, né? Então, tipo, né? É uma live inteira para falar sobre isso, né? Mas eu entendo que eu não sou a favor. É muito interessante que você comentou, porque, de fato, né, ainda é uma coisa tão controversa. Aqui no nosso direito brasileiro, né, a gente tende a adotar aquela teoria natalista, né, ainda condicionada ao nascimento com vida, né? Mas, se você pega o Pacto de São José da Costa Rica, ele já vai proteger, né, o feto lá desde a fecundação, né? E nos direitos humanos tem aquele princípio do indúbio pro homine. Então, na dúvida, você tem que buscar a norma que seja mais protetiva. E você vê que parece que juridicamente a comunidade caminha no sentido de não adotar a norma que seria, em tese, mais Sim, benéfica, com vamos dizer certeza, assim, para caminha o em sentido indivíduo, né? oposto, e está caminhando cada vez mais mesmo. Por isso que eu acho que permitir abre portas para muitas coisas, muitas consequências, e são debates, são temas que devem ser refletidos, sabe? Devem ser discutidos, devem ser informados. E normalmente, quem toma as decisões a respeito disso estão influenciados por lobbies, né? Lobbies de laboratórios, de empresas, e por aí vai, né? E então, assim, eu acho um risco muito grande por um benefício que ainda não se tem certeza, né? Porque está aí também que as pesquisas genéticas, muitas, não vão para frente justamente pela incerteza, né? Não, sim, e assim, como que eu posso dizer? É tudo muito novo, né? Tudo muito recente, ainda a gente não observou, né? Ao longo da história da humanidade, a gente começou a introduzir alguns conceitos, algumas técnicas que assim, Sim, é um ponto muito com pequeno certeza. na régua da história, né? E, e aí você também chegou a comentar, e eu queria que você abordasse um pouco mais sobre a privacidade médica. Você acha que os médicos que têm acesso a esse mapeamento de alguém, eles devem revelar e informar ou não o paciente? Porque imagina só, você falou da epigenética, mas pode ser que a pessoa ela nunca imaginava que ela teria, por exemplo, uma tendência ao autismo. E a partir daquela informação, aquilo já pode talvez até tanto mexer com ela, né? E a gente já vê que tem experimentos de não só tem o efeito placebo, né? Então, assim, para você ver o tanto que às vezes uma informação pode, uma crença, né, pode modificar a forma como uma pessoa ela interage, lida com aquilo, né? Então, você acha que essa sigilosidade médica ela deve prevalecer ou não em relação ao direito do paciente de se informar, de saber
Eu todo acho o que seu o mapa direito de dos informação genes. do paciente deve prevalecer. Mas como? A pessoa que vai passar por um teste genético, ela deve ser informada, né? Olha, pode ter essa consequência. O médico vai Uhum. ter acesso, com certeza, né? Principalmente o médico que pediu o exame. Mas eu também acho que a pessoa tem o direito de não saber. Ela fala, pode chegar no médico dela, não. Ó, só me fala se eu tenho, por exemplo, o gene dessa doença que eu estou tratando. O resto eu não quero saber, não sei se eu vou ter. Então, eu acho que a pessoa deve ter o direito de saber, porque é uma informação dela, da intimidade dela, do genoma dela, é como se fosse o genoma é a receitinha do bolo, né, da nossa construção, da construção do ser humano. Então tá tudo nele, minha história tá toda ali nele, registrada, né? E então eu tenho direito, é meu, né? Assim, é meu, é direito meu. O médico deve informar, isso aí deve informar, né? Ó, e com as consequências. Você tem esse gene, mas pode ser que você não não tenha doença, ou seja, corre atrás de ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, né? Que é um risco mesmo, que todos temos. Então, eu acho que o direito de informação é personalíssimo, assim, é dele, o genoma é dele, as informações são dele, ele tem direito de saber ou não saber. Se ele preferir não saber, ou falar para o médico, olha, me passa o remédio que o senhor acha aí, que eu devo tratar essa doença aí que o senhor acha que eu tenho, mas eu não quero saber do restante. Ele também teria direito. Pessoa maior e capaz, né? Maior e capaz. Aham, sim, claro. Não, e assim, agora até me surgiu uma pergunta, mas eu acredito que você vai saber responder ela muito bem. A gente sabe também que tem muitos embates, né, de convicções filosóficas, religiosas em torno do direito à vida, né? Então, imagina uma determinada pessoa em estado grave e ela precisa fazer um transplante urgentemente, e só que ela, por exemplo, é uma testemunha de Jeová, né, que já não aceita, não aceita uma transfusão de sangue, quanto mais, né, quem dirá aí um transplante de um órgão, às vezes. E aí, o que você acha? Você acha que é, deve ser respeitada essa capacidade de autodeterminação, de livre escolha, e como que seria feito isso, já que a pessoa Olha, naquele momento ela não esse poderia realmente é um decidir debate por ela? gigante, né, a respeito da transfusão de sangue nas pessoas que Uhum, são testemunhas de Jeová, né? E é difícil até responder, ainda mais que eu não sou, né? Mas como bioeticista, e eu acho que é o uhum, que é, uhum, os médicos, a recomendação dos médicos, porque hospitais que têm comitê de bioética é importante para isso, para ajudar nessa tomada de decisão. Se o paciente chega correndo risco, vamos supor, acidentou, ninguém sabe que ele é testemunha, né? O médico vai socorrer, uhum, que não tem como. Agora, se ele está lá, fazendo um uhum, tratamento, principalmente muitos já falam antes, quando precisa fazer um tratamento, já fala para o médico, né? Eu não quero, pode me deixar morrer, mas eu não aceito a uhum, transfusão. E aí seria tipo a liberdade religiosa versus o direito à vida, né? É fácil a gente falar que uhum, o médico tinha que passar por cima de tudo para salvar aquela vida. Mas quem está dentro, quem é, né? A gente ouvir alguém que é testemunha de Jeová, você começa a entender o mundo deles, sabe? Começa a entender uhum, a decisão deles a partir deles. E a bioética tem isso, tem esse olhar, se colocar no lugar do outro. Então, ele vai ser discriminado na comunidade dele. Ninguém vai uhum. aceitá-lo mais. E às vezes, para ele, a morte é melhor do que passar por isso. Então, eu entendo, tirando o caso de crianças, né, crianças Uhum. aí eu já acho que deveria prevalecer o direito à vida, porque ela ainda não é capaz de decidir, por mais que os pais sejam responsáveis, mas sendo a pessoa maior e capaz
ali, olha, você tem essa doença, você pode precisar de transfusão. Eu já vou deixar registrado em cartório que eu não quero transfusão. Eu acho que tem que respeitar a vontade dele. Uhum. Nossa, muito bom. E agora já caminhando, assim, mais uma pergunta, né, para enriquecer o debate, também difícil, né, assim como outras. Você acha que animais e seres humanos, até embriões, você chegou a, né, falar também, deveriam ser utilizados experimentos de engenharia genética ou não? O fato de utilizá-los poderia contribuir para o avanço, mas, por outro lado, tem a questão ética, moral, né, Então, relacionada a Kel, isso, se isso não seria um os entrave. animais, assim, num todo, né, a pesquisa científica num todo, antes de entrar na genética. Uhum. Se causar dor, nem os animais é devido, né? E que agora se respeitam, né? Respeita isso, para não causar dor aos animais. Então, o ser humano, muito menos. A gente sabe também que, no geral, para o avanço da pesquisa científica, precisa usar, vamos dizer assim, né, os seres humanos. Então, várias pesquisas usam, mas aí passa por um comitê de ética, né, para avaliar e aprovar a pesquisa, para ver se não está agredindo, né, o ser humano, para ver se não está agredindo a privacidade, a intimidade e tudo mais. Então, no geral, precisa sim, né, usar os seres humanos, mas desde que não comprometa a vida, a qualidade de vida, e nem coloque o ser humano em risco, né? Por exemplo, vai se testar algum medicamento que tem chance de curar uns e os outros vão morrer. Então, qual o benefício, né? Então, nesse ponto teria que se refletir melhor. Agora, com relação à pesquisa genética, né, de engenharia genética, com animais já são feitos. Né? Não sei se você viu uma reportagem, já faz um tempo que eu vi, mas um ratinho, um camundongo com uma orelha humana. Né? Então, com uma Sim, orelha humana. Então, com isso uma já orelha. Já eu acontece. lembro disso. Tinha. Então, não Tem planta também bioluminescente, coloca umas substâncias brilhando. daqueles peixes abissais Então, e assim, ela isso fica, já sabe, acontece. Não sei brilhando. o que vai dar nisso, porque não era mesmo vai ser metade cachorro, metade gato, Acontece. metade peixe, metade, não sei onde vai dar. Mas, assim, com os animais não causando dor, eu acho que a engenharia genética pode progredir, que a gente até, né, o ser humano pode ganhar com isso, justamente por conta da incerteza de se pesquisar em seres humanos. Por exemplo, a engenharia genética, né, as pesquisas científicas que envolvam alteração do genoma ou qualquer manipulação do genoma, eu acho que não deve acontecer. A sociedade mundial, a gente não está preparado para isso ainda. Né? Eu acho que não refletimos o suficiente. Tanto é que, em novembro de 2018, surgiu aquela notícia, né, do pesquisador chinês que manipulou o genoma de 3 embriões, gêmeas, 2 menininhas e um terceiro embrião. E ele burlou toda a justificativa da pesquisa, ele mentiu para os pais que consentiram, por fruto de reprodução humana assistida. E das gêmeas, um dos pais era soro positivo, então ele mexeu no gene para que as crianças não tivessem o HIV. Só que, mesmo com as técnicas de engenharia genética que nós temos hoje, nós temos, por exemplo, a mais conhecida, e a que foi utilizada no caso desses bebês, foi a CRISPR-Cas9, que é uma edição química, né? Ou seja, ela acha ali o gene do HIV, vamos dizer assim, né? E vai lá, corta, ou algum outro gene, corta, ou põe um gene sadio no lugar, ou simplesmente desativa esse gene. Só que essa técnica, ela não é precisa. Pode ser que não se corte direito. Então, foi isso
que aconteceu com esses bebês, né? Parece que não deu 100% certo, que é a incerteza da pesquisa genética, não deu 100% certo, não se sabe que consequências esses bebês vão ter, mas se sabe que vai ser transmitido. Se elas tiverem filhos, né, se eles tiverem filhos, isso vai ser transmitido. Então, a partir dessa pesquisa, ele foi condenado pela Sociedade Científica Mundial, ele foi preso, ficou 3 anos preso, foi solto parece que há pouco tempo, assim, agora, o temor que a gente tinha de ter 2 categorias de seres humanos, né, os seres humanos puros e os seres humanos geneticamente modificados, agora já existe, né? Esses 3 embriões foram manipulados geneticamente. Hoje nós temos uma técnica de edição genética um pouco mais precisa. Os cientistas dizem ser mais precisa, em termos de localização do gene que se quer e do corte ali, sabe? Nas letrinhas, vamos dizer assim. Mas ainda assim, os pesquisadores, né, sabem que ainda não é certo. Então, como usar isso em seres humanos? Então, eu sou totalmente contra com relação a isso, apesar de ter acontecido aí, mesmo toda a comunidade científica mundial sendo contra a manipulação do genoma humano, né? Esse pesquisador fez. Então, a gente não sabe como é que vai ser daqui em diante. Então, eu sou contra a pesquisa genética em seres humanos. Por enquanto, eu sou contra. Se tivesse uma garantia certa de que ia tirar realmente o gene do câncer de, sei lá, de mama, como o caso da minha irmã, e que isso seria a cura para ela, sem dúvida nenhuma. Mas, por enquanto, essa certeza não existe. Aí eu acho que seria um risco grande para a humanidade, né? Porque o que vai vir depois disso? Eu ia até te perguntar se você acha que a gente podia chegar a ter Olha, um caso como naquela novela O Clone. como teve Você acha que poderia chegar a esse tal ponto? pesquisador chinês que foi ousado ao ponto de ultrapassar qualquer tipo de parecer ético, né? Eu acho que seria possível, sim. Vai que tem alguém tão ousado quanto. Mas eu acho que ficaria um pouco em segredo, né? Assim, até chegar a ser revelado, tipo igual da novela mesmo. E a gente acha que é Uhum. impossível, mas não. Com a técnica de engenharia genética, gente, agora mesmo a gente está tendo minotauro aí, né? Metade homem, metade... Né? Então é um risco, é um risco grande. A gente É. precisa pensar sobre isso, porque começa nos detalhes, Kelvin, começa na reprodução humana do pai e da mãe que quer ter um filho sadio, que não quer ter um filho com síndrome de Down. Qual que é o problema não querer ter um filho com síndrome de Uhum. Down? Eu quero que tire o gene, eu quero ver se ele tem esse gene. Ou então, eu vou abortar. Meu filho tem o gene dessa doença, Uhum. melhor ele nem viver. Então, é um risco muito grande. São coisas que devem ser É. muito refletidas. Uhum. Não, e assim, se me corrija se eu estiver errado, até os próprios gêmeos, né, univitelinos, né, que são o mesmo embrião que se dividiu, eles têm o mesmo genoma, mas quantos casos Sim. a gente vê aí que E eles são aí que o muito projeto diferentes, têm Genoma também personalidades trouxe muito diferentes, né? essa curiosidade, vamos dizer assim. Nós, seres humanos, o nosso genoma é muito parecido um com o outro. Se difere, vamos dizer assim, em 1%. Então, não existiria conceito de raça, porque o genoma de um europeu para um genoma de um asiático, de um africano, é o mesmo do que, sabe, de um asiático com um americano, sabe? Então não teria mais o conceito de raça, o conceito de raça cairia por terra, Uhum. porque geneticamente, a nível de DNA, nós somos todos iguais, nós somos todos iguais. Inclusive, comparando com outras Uhum. espécies, que antes se acreditava que o ser humano teria 100 mil genes, terminou tendo, por volta de 30 mil genes.
E isso é o quê? É perto de uma mosca drosófila, é perto da quantidade de genes de um macaco, é perto da quantidade de genes de outros animais, né? Mas aí que entra, né, a diferença na síntese de proteínas, né? A diferença está nesses espaços que ainda precisam ser estudados, que antigamente se chamavam de lixo, DNA lixo, e que a gente sabe que não é, que é a parte do DNA que também tem muita importância nisso. Então, assim, com certeza isso de interferir, né, de saber o que eu quero que o outro seja, né, isso é muito arriscado. Mas começa de forma simples, começa lá no laboratório da clínica de reprodução humana, prometendo um filho bonitinho, de olho azul, de cabelo loiro, de QI elevado, alguma coisa assim. Então, começa aí, né? Aí, por isso que eu acho que realmente pode chegar a ser pior. Mas, Jennifer, nós estamos aqui chegando já no horário final da live, né? Já até vou fazendo Eu que meus agradeço. agradecimentos aqui. Muito obrigado pela ótima conversa. Mas quem está aí online, 23 pessoas agora, aguardem, Foi porque mesmo. a Jennifer prometeu o sorteio do livro. A gente vai ver como vai fazer o sorteio. E enquanto isso, se alguém Quero tiver agradecer perguntas também, para viu, Kelvin? Não fazer, só seu fiquem à convite, a vontade. confiança a consideração comigo, né? Agradecer a todo mundo que está aí presente, eu vi todo mundo, minha irmã, primos, amigos, minhas chefes lá no serviço, estagiário, colegas de trabalho, amigas aí, amigas de anos. Botei todo mundo, olha, eu vou fazer uma live, hein? Quero todo mundo ouvindo lá. Aí, tá vendo? Falaram que você Amiga brilhou de aqui, ó. infância, tudo suspeito Juliana falando Santos aí, ó, tudo Guimarães disse que suspeito, você tudo me brilhou. adora, porque eu amo também, né? Ah, Obrigada, obrigada a cada ah, um, obrigada de coração. A Ranile fez mestrado comigo, minha irmã, pois não. Ah, Gente, deixa eu só ver uma coisa. Eu pensei o seguinte aqui, deixa eu só dar uma olhada. Você de 1 fala a um número de 1 22, a 22. 17. Ah, ah, Ó, aí, seu livro vai Ju, para Juliana Santos Guimarães. deixa eu Ah ver se lá, ela ó. não tem. Será que ela Tá não na tem? Eu posição acho que da não tem, não. live aqui, ó. Ju, responde aí. Você 17, não ela tem meu estava livro, com. não, né? Ó, meu personal entrou. Tá vendo? É, prometi, Eu, prometi. Não, sem dúvida. eu vou querer esse livro também, você Olha lá, prometeu, ela hein? ganhou. Olha lá. Eu acho que Pessoal, ela não mais tem, alguém não. que pergunta? Te Olha entrego lá. aqui em casa seu livro. Olha Tá lá, ela não tem. demorando. Vou te esperar aqui em Já casa, que tá. eu te entrego pessoalmente. É, aí, ó. Ah, lá. Pessoal, alguém tem perguntas? Não se sintam Minha mãe é inibidos, basta marmelada. em digitar. Ah, o Júnior não tem. Sorteou, Ju. Vai ter que comprar, fala. Ah, que bom. Fico muito feliz. Ah lá, meus primos também, eu também não tenho. Eu tô lascada aí, ó. Ah, Olha lá, o Carlos Oliveira, advogado, fez uma pergunta. O Carlos formou junto comigo. Ele, parabéns pela ótima explanação do tema. Apenas uma curiosidade: como é a jurisdição dos tribunais eclesiásticos? Se dá ele é por juiz região, leigo por aqui em diocese, por Varginha? estado? Não. Interessante. O Não é o Carlos, Carlos que é juiz leigo em Varginha. ele é católico. Não, não, isso não. Não, ele é advogado aqui em Poços de Caldas, ele formou junto comigo, Ah, mas ele é muito que católico, eu bom, vejo Carlos. ele Obrigada é aí um pelo. católico Ah, que bom, praticante, igual como se eu, diz. então. É o Obrigada aí raiz. pelo elogio. Então, funciona por diocese, viu? Diocese. Então, por exemplo, Poços de Caldas, eu não sei
Poços faz parte de qual diocese? Tem dioceses que não tem tribunal eclesiástico. Por exemplo, o meu, na minha, é recente, né? É novo, vamos dizer assim. A gente está terminando de se estruturar. Quando não tinha aqui, eu acho que enviava, se eu não me engano, para Belo Horizonte. Ou envia para a diocese ou arquidiocese mais próxima. Ah, de Guaxupé. Eu acho que De Guaxupé Guaxupé. tem tribunal. Eu não tenho, não vou te dar certeza, mas eu posso procurar saber. Se você quiser me chamar no direct ou pedir meu contato pro Kelvin, meu contato Zap, o Kelvin te passa. Se eu não me engano, eu acho que tem. Então, por exemplo, e aí é onde ocorreu o casamento. Casamentos ocorridos aqui no Tribunal da Diocese da Campanha. O casamento foi realizado aqui, o processo vai entrar aqui. Ah, mas agora o marido ou a esposa ou as testemunhas moram em outro lugar. Aí funciona do mesmo jeito. Envia uma carta precatória para ouvir para aquele tribunal, vamos supor, se eu tenho um processo aqui que a testemunha está em Poços de Caldas. Aí vai mandar para o tribunal de Guaxupé ouvir essa testemunha. Aí o tribunal nomeia um juiz auditor para colher o depoimento dessa testemunha. Então, por exemplo, eu ouço depoimentos de partes ou testemunhas de Três Corações, São Tomé, São Bento, Carmo da Cachoeira, que estão mais próximos aqui de Três Corações, que eu sou a única juiz auditora aqui mais próxima. Quando não tem juiz auditor, é ouvido no próprio tribunal. Aí a pessoa vai lá para a Campanha, é ouvido lá em Campanha. Então é por região, sim, viu? Então deve ter um tribunal. Olha, e tem um curso de capacitação para isso? Eu fiz assim, cursos por conta, vamos dizer assim, né? Existem especializações em direito canônico e voltado para a nulidade matrimonial, que é o que a gente trabalha mais diretamente, apesar do Tribunal Eclesiástico não lidar só com causas matrimoniais, de nulidade matrimônio, envolve outras causas, mas a maioria é nulidade matrimonial. Então, assim, tem especializações, às vezes faculdades católicas lançam cursos também, sabe, de extensão sobre direito canônico. Eu acompanhei muito, eu fui notária de um padre que era juiz auditor aqui na minha cidade. Então, eu era notária, ou seja, eu era escrivã. Ele tomava os depoimentos e eu ia digitando. Então, eu peguei muita prática com isso. E conhecimento também. E estudando, né? Procurando por mim mesma, estudando o Código de Direito Canônico e as causas de nulidade. E é muito interessante. É muito interessante. Aí depois o bispo me nomeou. É nomeada pelo bispo. Acho que eu fui a primeira leiga da diocese a ser nomeada juiz auditora. E pra gente que é católico, o Carlos vai entender isso. É um trabalho muito gratificante a gente poder ajudar, muitas das vezes, aquela pessoa a retomar a comunhão que ela espera tanto tempo e poder voltar para participar, né, da mesa eucarística. Então, é muito, muito gratificante. Você pode até procurar, Carlos, não sei. Depois, se você quiser conversar, a gente conversa, pode me mandar no privado, a gente conversa para eu, né, te dar uma dica, se você tiver interesse em ser juiz auditor, né? Se você é católico, assim, já deve ter algum padre que seja, pode conversar com ele, né? Não sei como que funciona aí, mas pode contar comigo. Imagina, Elogiou, disse, estou à foi muito disposição. interessante e agradeceu pela explicação. Alguém tem mais perguntas? Carlos, obrigado pela pergunta. Também fiquei muito satisfeito de saber sobre essa função, nunca tinha ouvido falar, mas a gente sabe aí que